Sim. né? Tatiana, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando muito, inclusive, que alguns problemas, a verdadeira raiz está em crenças limitantes. E você tem uma formação em psicanálise. Antes de a gente entrar nesses temas específicos, que hoje eu diria que é o mal dessa nova geração de concurseiros. Às vezes não é falta de conteúdo, às vezes não é nada disso. Às vezes é problema emocional mesmo. Mas eu queria entender o que te motivou a ir para essa segunda graduação aí de psicanálise. Então, né, a questão do emocional, ele atende à integralidade humana. Porque o que eu percebi ao longo da minha docência aí? Que muitas vezes o aluno não é a questão técnica. A técnica ele tem. Então, ele sabe estruturar um parágrafo, ele entende, ele tem uma boa norma culta, mas ele trava, por exemplo, na hora de fazer uma prova. Então, eu tive alunos que passaram pelo processo, estava tudo muito certo, mas na hora de chegar no dia da prova, largou a prova no meio do caminho, se desesperou e saiu da prova por questões emocionais, né? Então, assim, e o português, eu vejo, o português, para mim, ele lida com identidade, né? Eu, muitas vezes, tenho trava de escrever porque o outro vai olhar. O que é que vão pensar de mim? O que é que, né, assim, a primeira coisa quando eu recebo os textos dos meus alunos, eles falam assim, professor, ó, não tá muito bom não, né? A maioria fala isso. Não tá muito bom meu texto não. Cara, mas, manda assim, um texto, parece que tá mandando a foto pelada. Mais ou menos sabe, assim, é uma Sendo crença, avaliado. assim, sendo avaliado, e as pessoas têm essa coisa, acho que, né, vem lá, né, dos antigos, que corrigia até com caneta vermelha, né, a tem prova. muito trauma de infância. É trauma de Realmente, infância, realmente. porque escreve com caneta vermelha, aquele X, aquele negócio assim. Então a pessoa vem com essas travas mais de campo emocional Sim. do que propriamente a língua portuguesa. E a psicanálise, ela trabalha essa questão, né, essa minha curiosidade de entender por que essas pessoas travavam, né, dessa integralidade humana mesmo, de fato, e porque a psicanálise, ela trabalha com o não dito, né? Então, o português, ele precisa ser dito. E eu me apaixonei desse processo, tá? Porque às vezes a gente fala uma palavra aqui, às vezes não. Então, para psicanálise, eu falo uma palavra aqui, casa, mas por detrás tem outros significados completamente diferentes, né? Professora, minha redação tá muito boa, não. Mas para ele falar isso, o que tem por trás disso tudo? O que tá não dito? Por que ele falou essa frase para mim? Né? Então, assim, para qualquer pessoa que for avaliar como profissional de português, vai falar o quê? Ele falou que não sabe, pronto, e acabou, né? Pronto, vamos aprender a técnica, e aí o aluno não vai, a técnica não funciona, né? E aí essa pessoa precisa fazer realmente que uma, assim, das questões que ajudam muito nesse processo é o aluno se preparar emocionalmente para essas questões, né? Eu tenho uma aluna que, assim, para a gente pensar até no hardcore da coisa, não é para ninguém ficar, né, desesperado, mas assim, é para a gente pensar, concurso é limite, é você pensar no seu limite. Então, tem uma aluna que ela está se preparando aí para o concurso da Câmara, então, assim, é uma preparação que ela está fazendo muito forte, né, assim, eu penso que haverá êxito, porque, assim, pelo menos a preparação está muito forte, mas que ela tem um problema muito grande de enxaquecas. E o que ela fez? Ela falou assim, olha, professora, eu vou testar fazer a redação na adversidade. E ela foi lá e testou na adversidade, o dia que ela estava com uma crise de enxaqueca, e ela disse que produziu o texto e me enviou, o texto ficou muito bom. Então, assim, olhar os seus limites, né, as suas potencialidades, conhecer até onde que você consegue ir, né? Não estou falando para todo mundo aqui fazer esses testes, não, viu? Mas de mostrar que, assim, a gente tem limitações. Então, assim, a psicanálise, ela mostra, né, qual é a sua limitação, até onde você pode ir. Né? Então, assim, igual eu falei, teve um caso que na prova de gramática da Câmara, aquela pessoa não estava preparada ainda para fazer aquele concurso. Então, olha, direciona para aquele outro, né? E ele vai, pode ser que ele assuma ali e mais para frente ele passe em outro, né? A sua aluna até vejo muita maturidade nela, porque assim, quem garante que no dia do concurso ela não vai ter uma crise de enxaqueca? Agora, ela pode estar preparada para isso. Ela decidiu se preparar para o pior. Ela decidiu se preparar para o pior. Sim. E eu entendi que você falou, porque essa visão da psicanálise que você adquiriu hoje, esse conhecimento, te permite, às vezes, detectar problemas nos alunos muito mais profundos do que estariam no texto.
Então você consegue de alguma forma antecipar uma solução, né? Uhum. Porque às vezes quando o aluno fala, olha, não tá muito bacana aí, dá uma lida aí e tal, mas eu sei que tá ruim. Às vezes o problema é muito mais profundo e você detectando isso, consegue apresentar uma solução melhor do que muitos outros professores que só olham o texto, corrigem e devolvem, nem olha pra cara do aluno, não sabe o que ele tem, não sabe qual é a dificuldade e não vai resolver o problema, né? Que é algo que eu trago, assim, é isso que eu falo, assim, uma vez que você passou pela educação básica, né, pelo chão da pedagogia, que eu falo, a gente tem o olhar no aluno, Sim. né, então, assim, eu sei que concurso, o olhar, muitas vezes, é outro, porque é candidato, é aquele olhar frio mesmo da situação, né, é candidato concorrendo contra o candidato, Sim. é aquela questão, né, assim, competitiva, mesmo, né? competição, né? Então, assim, mas a gente pode ter esse olhar diferenciado. Então, assim, eu trabalho dessa forma, desse olhar diferenciado, né? Para que essa pessoa olhe assim, ó, qual é a ferramenta que você precisa? Às vezes não é nem na língua portuguesa, Sim. é em outro lugar.